Nossa história começa em um lugar chamado Mansão Jung do Condado de Chine. É uma noite pacífica na propriedade e duas pessoas parecem estar sentadas em um pavilhão à beira d'água. Uma delas tem cabelos brancos e parece ser um elfo. Ele verifica um bebê deitado em uma mesa e, ao observar os dedos, suspira desapontado. Outro homem também está sentado no pavilhão e pergunta ao elfo como está. Em resposta, o elfo de cabelos brancos revela que será difícil para o bebê viver mais de 20 anos de idade. Acontece que essa é a constituição que a criança tem. Aparentemente, o pai dessa criança é Jung Jian, o patriarca do jovem Manor, e quando ele ouve isso, começa a se sentir perturbado, perguntando-se se isso é um castigo dos céus. Ele acredita que isso deve estar acontecendo porque a criança causou a morte de sua mãe durante o parto. O elfo clica a língua em resposta e então admite que não pode acreditar que está dizendo algo assim a um médico. Além disso, ele não pode acreditar que o patriarca falaria assim sobre seu próprio filho, que provavelmente morreria jovem. Na opinião do elfo, essa condição é semelhante aos meridianos não severos. Nunca em sua vida ele viu alguém com o ponto de acupuntura beu e aberto a tal extremo. Ouvindo isso, Jung Jian fica surpreso, então pergunta ao médico se ele está falando sobre o ponto de acupuntura no topo da cabeça do bebê. Em resposta, o elfo confirma que é disso que ele está falando, afirmando que isso significa que alguém morrerá em breve se estiver muito aberto. Depois de explicar isso, o médico continua dizendo que as pessoas geralmente chamam isso de ascensão da divindade. Neste ponto, o patriarca está intrigado, porque pelo que ele ouviu, o termo é algo que deuses muito poderosos fazem quando partem para o reino celestial. O médico fica desapontado quando ouve Jung Jian dizer isso, porque ele não esperava que o patriarca acreditasse em tal absurdo tão facilmente. Vendo que o homem não está muito familiarizado com o assunto, ele decidiu iluminar o patriarca e começa perguntando-lhe se ele já ouviu falar de mestres marciais absolutos usando o meridiano superior de suas cabeças. Ele explica que isso é basicamente usar o ponto de acupuntura Beu de seus corpos. Dito isso, ele esclarece que a chamada ascensão da divindade é quando alguém fica muito embriagado com a energia da grande natureza que veio dos céus e da terra e depois morre porque não consegue suportá-la. Ao ouvir tudo isso, Jung Jian permanece em silêncio, olhando intensamente para o bebê inconsciente deitado na mesa. Ele parece bastante furioso e desapontado ao mesmo tempo, mas não diz uma palavra. Em vez disso, ele apenas se levanta e vira as costas para o médico, que fica surpreso. O patriarca parece que vai embora, mas primeiro vira-se e conclui que estava certo sobre o que disse antes. Agora ele está convencido de que toda essa situação é um castigo dos céus, e isso irrita o homem-elfo, porque ele não acredita nisso. Enfurecido pelas palavras de Jung Jian, o médico irritado repreende o patriarca por pensar tal coisa e se pergunta como o cara pode até mesmo se chamar de pai quando ele concebe tais pensamentos. Infelizmente, não parece haver nada que ele possa dizer para mudar a mente de Jung Jian sobre a situação. A mente do patriarca está feita e agora ele gostaria que o elfo saísse de sua casa. Ele diz ao médico que é hora dele ir, garantindo-lhe que receberá seu pagamento do administrador-chefe. Embora a maioria dos homens aceitasse silenciosamente seu pagamento e partisse, o elfo despreza o patriarca, deixando muito claro que ele não precisa do dinheiro. Dito isso, ele vira-se e sai do pavilhão furioso. Uma vez fora do Manor, ele continua a ponderar o que acabou de acontecer. Ele pensa no bebê, sentindo que a criança teria se tornado demônio celestial se tivesse nascido na seita não ortodoxa ou na facção demoníaca. O homem-elfo acredita que, se a criança tivesse crescido no Templo Shao, ele teria sido capaz de usar os 72 métodos de treinamento de elite do templo 2 vezes. No entanto, esse não é o caso agora, porque, infelizmente, esse bebê acabou nascendo como uma criança odiada em tal lugar. Com o estado das coisas, há uma boa chance de um menino morrer no campo quando jovem, sem nenhuma maneira de sobreviver. Todos esses pensamentos trágicos passam pela mente do médico e ele permanece perturbado durante sua longa caminhada de volta para casa. Mas então, de repente, uma ideia surge em sua cabeça quando ele percebe que tais destinos trágicos podem ser evitados se o bebê alcançar a iluminação por conta própria. A cena muda e nós alcançamos a história décadas depois. Ela retoma no jovem Manor, o mesmo lugar onde tudo começou. Um homem está no meio de um salão, falando com o resto das pessoas ali. Ele diz a eles que dedicou toda a sua vida a trazer a revivificação para seu clã, desde que seu falecido pai, um discípulo do Zhang da seita Gon, fundou este lugar. Dito isso, ele acredita que será capaz de herdar a técnica final da seita Zhang, e como tal, ele sente que não há como ele fechar os negócios de seu clã por causa disso. Ele está muito feliz que seu filho pelo menos seguiu os passos de seu falecido pai, conseguindo se juntar à seita Zhegan. Ouvindo isso, o menino tímido em questão sorri timidamente enquanto ouve os elogios de seu pai, e ao mesmo tempo, seus irmãos começam a parabenizá-lo, começando com sua irmã mais nova e seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho está realmente feliz por ele e acha incrível que ele tenha conseguido se juntar à seita Zhegan. Com isso, o pai decide que é hora de fazer um brinde ao grande marco alcançado pelo jovem, e o patriarca pede para que todos levantem seus copos. Todos os presentes fazem isso imediatamente, mas é também nesse momento que todos percebem a ausência de uma pessoa. O bebê da casa aponta para a cadeira vazia e informa ao pai que Yosha ainda não chegou.
Em resposta, o patriarca revela friamente que disse ao garoto para permanecer no campo de treinamento, o que choca o filho mais velho. No entanto, Young-deon se mantém impassível diante da situação, achando que é melhor o garoto não estar presente em uma ocasião tão alegre, especialmente porque acredita que a presença de Yoshan poderia trazer maus presságios. O irmão mais velho fica triste ao ouvir o pai dizer essas palavras, mas não pode se opor de maneira alguma, então apenas fica em silêncio, com uma expressão triste no rosto, sentindo pena de Yoshan. Em outro lugar, vemos o filho negligenciado no campo de treinamento. Yoshan está no meio de sessões intensas. O poder irradiando de seu corpo é impressionante, e isso faz você se perguntar por que ele foi tão deixado de lado por seu pai. O herói de cabelo azul executa uma técnica impressionante, que cria uma grande explosão de gelo e neve por todo o ambiente. Num piscar de olhos, ele termina e percebe que finalmente dominou completamente o arco de movimento do jovem clã. Com os punhos ainda cerrados, é possível ver o poder congelante fluindo deles, e o garoto se sente bastante realizado, pois agora pode estimular seus músculos com energia e então comprimi-la usando a técnica. Para ele, não há como ficar mais forte do que isso, o que o faz se questionar se terá uma vida mais longa agora que tem um corpo mais forte. Logo após essa conquista, ele vai contar ao irmão mais velho sobre o feito. Ele entra no local e seu irmão mais velho é o primeiro a vê-lo, mas fica preocupado ao ver o que Yoshan acaba de fazer. O garoto de cabelo azul revela que criou uma técnica ao redesenvolver a arte marcial exclusiva do clã, o que deixa o irmão mais velho ainda mais preocupado, pois sabe que o pai não tomaria bem essa notícia. Sabendo que Young-jian ficaria furioso, ele avisa Yoshan para não contar a ninguém sobre isso, mas parece que o irmão mais velho está atrasado, porque o que vemos a seguir é Yoshan sendo repreendido por seu irmão mais novo talentoso e por seu pai. O filho favorito do patriarca fica furioso ao ouvir a notícia, porque não quer aprender as artes marciais que Yoshan criou. Ele teme que possa sofrer um desvio de energia e morrer tentando aprender a técnica. Como era de se esperar, Young-jian fica absolutamente furioso quando ouve o que Yoshan fez e o repreende severamente, achando que o garoto deve estar louco para mexer com a arte marcial exclusiva do clã. O patriarca fica extremamente furioso e deixa claro para Yoshan que ele não tinha o direito de fazer isso, já que não é um fundador de clã. Como o nome sugere, um fundador de clã é alguém que cria artes marciais ou fundador de um grupo marcial, e infelizmente Yoshan não é nenhum desses no momento. O pobre garoto se encontra mais uma vez sozinho depois de ser repreendido, e pensa profundamente sobre tudo o que seu pai lhe disse. Yoshan nunca se considerou esse tipo de pessoa e certamente nunca pensou em criar artes marciais. Tudo o que queria era ficar saudável e ser amado por todos, mas infelizmente essa não é a sua realidade. Seus pensamentos são interrompidos quando ele ouve barulhos vindos de fora e, ao olhar, vê um grupo de crianças caminhando juntas, parecendo muito animadas. Yoshan se pergunta para onde estão indo, e é aí que ele lembra que é o dia em que os mestres marciais da seita Jongan visitam. Falando na seita Jongan, ela é uma das 9 grandes seitas do mundo, sendo uma das 2 grandes paredes conhecidas como os grupos mais fortes de Shanqi, ao lado da montanha Ukt. Com esse pensamento, Yoshan conclui que é o lugar onde as divindades das espadas estão, e começa a sonhar acordado, pois sempre quis encontrá-los pessoalmente. Em uma lembrança, o garoto conversa com um dos anciãos da seita, e finalmente percebe que a razão de não poder nem aparecer para os importantes convidados de seu clã é que causou a morte de sua mãe com seu nascimento. Infelizmente, o velho mordomo não diz nada sobre isso e apenas insiste que essa é a ordem do patriarca. Yoshan fica desapontado quando percebe que seu próprio pai daria tal ordem. O mordomo apenas pede desculpas ao jovem mestre, sem saber o que mais dizer, e, claro, Yoshan não tem nada a dizer também, então fica em silêncio. De volta ao presente, Yoshan decide ir dar uma olhada, embora não tenha permissão para participar de nenhum dos eventos. Ele sente que provavelmente não haverá problema em vê-los de longe, afinal, acredita que pode aprender algo com mestres tão habilidosos. Do lado de fora, todas as pessoas excitadas se reúnem para ver quem chegou ao seu clã. Todos se perguntam quem é, achando que provavelmente não é o dragão espada do céu nem um ancião. As pessoas não sabem quem é, mas sabem que seria uma honra para o clã se pessoas assim realmente os visitassem. O patriarca e seu povo saem para dar as boas-vindas aos seus estimados convidados, e não demora muito até que vejam que os visitantes finalmente chegaram. Os mestres marciais da seita Jongan entram no clã, e nosso garoto consegue ouvir isso porque se escondeu para ver as coisas por conta própria. Entre os visitantes, está uma elfa de cabelo loiro longo, cuja presença sozinha deixa todos no clã em um estado de admiração. Do patriarca ao filho mais velho, até Yoshan, todos ficam sem palavras ao vê-la. Eles ficam tão surpresos porque descobrem que a elfa é de uma raça nobre, e isso é algo que eles nunca esperaram. Yoshan fica surpreso quando percebe que uma raça nobre colocou os pés em seu clã, e isso acontece porque eles são conhecidos nos livros como uma raça misteriosa que pode viver para sempre. São tão sobrenaturais que os humanos até os consideram como divindades. Neste momento, não se pode culpar as pessoas por vê-los dessa maneira, pois até a aura ao redor da misteriosa elfa é realmente algo de outro mundo. A energia central condensada no corpo dela está sendo exalada naturalmente de seu corpo.
A raça nobre entra no clã para se encontrar com um grupo de pessoas atonitas que a observam, e todos estão nervosos, mas ninguém está tão nervoso quanto Young-Jian, que começa a suar imediatamente assim que a dama e seus guardas entram. O patriarca ri nervosamente antes de finalmente lhe dizer o quão honrado está pelo fato de ela ter visitado seu humilde clã. Ele está tremendo, mas consegue manter a compostura o suficiente para se apresentar e cumprimentá-la. Seu primeiro filho faz o mesmo, e quando ela vê isso, expressa sua gratidão pela grandiosa recepção e hospitalidade. Ela então se apresenta como Yoel Shin, que por acaso é uma anciã da seita Janun. Ao ouvir isso, o patriarca fica ainda mais nervoso e começa a suar profusamente, porque não está apenas na presença de uma raça nobre, mas também de uma anciã da prestigiosa seita Jonga. Para ele, a dama à sua frente é nada menos que uma divindade, então pede desculpas por não ter reconhecido seu status antes. Young-Jian se curva para ela, e todos em seu povo fazem o mesmo imediatamente para mostrar respeito, mas parece que a nobre dama não é exatamente fã de tais formalidades. Ela rapidamente diz para que eles levantem as cabeças, explicando que não veio para se gabar de seu status. Mesmo que ela não se importe com essas questões de status, o patriarca insiste que estava errado por não tê-la reconhecido antes, especialmente porque ela fez uma longa jornada para vê-los. Ele continua se desculpando por seu desrespeito, sentindo que nunca deveria ter feito uma divindade da seita Jonga esperar do lado de fora de seu clã por tanto tempo. Com isso em mente, ele oferece para levar a ilustre convidada para dentro imediatamente, para que ela possa descansar após a longa viagem. Enquanto Young-Jian está ocupado elogiando a elfa loira, seu filho negligenciado observa em silêncio de trás da multidão e se pergunta há quanto tempo a anciã da raça nobre da seita Jongan deve ter vivido, considerando seu status. Em sua mente, ela deve ter vivido uma vida muito longa, algo que ele só pode sonhar devido às condições em que nasceu. De qualquer forma, o patriarca rapidamente lidera o caminho para Yoel Shin segui-lo para dentro do clã, e enquanto caminham pela estrada, todas as pessoas fazem caminho e olham a convidada com admiração. Todos estão fascinados com a visão de uma divindade em meio a eles, uma experiência que provavelmente só poderiam sonhar. A elfa loira olha para as pessoas na multidão e, de alguma forma, consegue ver nosso garoto lá atrás. Os dois fazem contato visual e ele rapidamente inclina a cabeça para mostrar respeito. Infelizmente para nosso garoto, seu pai também o vê lá atrás, e, embora esteja chocado, consegue manter a calma na frente dos convidados. Yoshan obviamente não deveria estar ali, então ele tem sorte de seu pai não repreendê-lo na hora. Young-Jian está muito ocupado tentando causar uma boa impressão à raça nobre sobre ele e seu clã. Então ele calmamente informa a dama que o garoto de cabelo azul é seu terceiro filho. Ao ouvir isso, Yoel Shin comenta que o menino tem olhos brilhantes e acha que ele deve ser muito inteligente. Ela faz essas observações agradáveis enquanto mantém os olhos fixos em nosso garoto o tempo todo, sugerindo que ela já começou a gostar dele. O patriarca já está envergonhado com o garoto, então fica nervoso ao ouvir isso. Ele acredita que nosso garoto não serve para nada, então não quer que a visitante se anime com ele e acabe se decepcionando. Assim, ele rapidamente pede desculpas em nome de Yosha, alegando que o garoto não é muito educado. Em vez de deixar a divindade se decepcionar depois, Young-Jian prefere fazer ela perder o interesse imediatamente. Ela se surpreende ao ouvir que o garoto não é bem educado, porque ele é literalmente o mesmo que a cumprimentou. Neste ponto, o pai cruel não se importa com o impacto que isso tem sobre Yosha, então simplesmente diz à dama que o menino é o encrenqueiro da família. E assim ele consegue tirar a mente dela de nosso garoto. Em outro lugar, encontramos o inocente e alheio garoto admirando uma espada. Ele não tinha mais nada para treinar após os exercícios nas artes do movimento do jovem clã, e, portanto, ficou se perguntando o que deveria treinar a seguir. Ao observar uma das espadas no campo de treinamento, ele começa a desenvolver um súbito desejo de aprimorar sua habilidade com espadas. Ao ver a lâmina brilhante trancada na bainha, Yoshan começa a pensar que seria bom tentar treinar com espadas. Enquanto ele está ocupado pensando em qual habilidade treinar a seguir, a cena muda, e encontramos a divindade em um quarto com seus 2 guardas. Os guardas estão encantados por poderem ficar neste lugar, que é bem melhor do que pensavam. Para eles, o clã é ótimo e, com tanta energia terrena, não há dúvida de que a tribo da espada tirana gostaria de vir até lá. Ao ouvir isso, Yoel Shin concorda com eles, achando que a tribo da espada tirana certamente virá, e então ela também acredita que precisam planejar um contra-ataque para quando isso acontecer. Infelizmente, ela também sabe que isso resultaria no sacrifício do clã. Por outro lado, seus guardas acham que devem simplesmente atacar e destruir os inimigos antes que eles possam cruzar as muralhas do clã. A elfa loira admite que seria ótimo se isso acontecesse, mas sabe que as chances disso são extremamente pequenas, especialmente por causa dos 13 céus dentro da tribo da espada tirana. Existe um grupo chamado os 13 céus, e eles são considerados o grupo mais problemático. Se eles vão ter alguma chance contra a tribo rival, primeiro terão que lidar com esse grupo. Com isso em mente, a nobre dama instrui seus homens a não baixarem a guarda e a manterem sua aura de espada afiada. Ela dá as instruções, e eles a reconhecem imediatamente. Ela relaxa e toma um gole de chá, e enquanto bebe da xícara, não consegue deixar de lembrar do garoto de cabelo azul que viu na multidão há pouco tempo. Ela não sabe por quê,
mas sente que ele se destacou entre os outros. A deidade não consegue identificar o que é, mas o que ela sabe com certeza é que Yoshan é uma criança estranha. Falando sobre a criança estranha, vamos nos encontrar com nosso garoto, que ainda está no campo de treinamento. Ele parece ter começado seu treinamento com espada já, e é seguro dizer que já está bastante impressionante. No meio da prática, nosso garoto não consegue deixar de notar algo estranho. Ele sente que seu ponto de acupuntura está aberto e começa a se perguntar por quê. Claro, ele não conseguiu meditar por anos, pois se concentrou em treinar seu corpo nas artes de movimento do jovem clã, mas pelo menos a quantidade de energia que passa pela sua cabeça aumentou consideravelmente. A esse ritmo, Yoshan sente que provavelmente terá menos de 5 anos antes de perder a consciência de vez. O herói de cabelo azul, de repente, percebe que isso significa que ele tem menos de 5 anos de vida. Como você pode imaginar, é uma coisa aterrorizante para ele, e mesmo que já soubesse que não viveria para ver os próximos 5 anos, a tristeza o domina nesse momento. Então, ele dá uma pequena caminhada para fora e olha para o céu. O que torna tudo ainda mais aterrador é o fato de ele não poder fazer nada para parar seu destino, mesmo tendo dominado completamente as artes de movimento do jovem clã. Nosso garoto olha para o céu noturno enquanto pondera sobre sua vida inteira, mas de repente o céu fica vermelho e ele começa a sentir uma energia sinistra vindo do outro lado. Sabendo que provavelmente se trata de uma situação de emergência, ele corre para o local, esperando descobrir o que está acontecendo do outro lado. Ele pode claramente sentir que algo está errado, e quanto mais perto chega da cena, mais forte o cheiro de sangue se torna. Além disso, está quieto demais para ser confortável, e isso o incomoda. Yoshan corre em direção à mansão jovem e vê um portal em chamas, mas nem desacelera antes de atravessá-lo. Ele sai do outro lado e fica horrorizado ao perceber que acabou de entrar em uma formação de armadilha. O garoto de cabelo azul vê vários cadáveres espalhados pelo chão, e naquele momento fica claro que todas as pessoas ali foram assassinadas sem piedade. Ele está chocado porque não sabia que algo assim estava acontecendo na mansão jovem. Enquanto segue pelo caminho de corpos sangrentos, ele percebe que não ouviu nada por causa da formação de armadilha na entrada. Ele observa todos os corpos e confirma que as pessoas eram todas do clã jovem. Foi claramente um ataque surpresa, e o fato de não haver sobreviventes faz com que ele se pergunte se os culpados possuem um poder marcial esmagador. Enquanto ainda examina os corpos, uma voz corta o silêncio, e não é certamente uma voz amigável. Acontece que as pessoas que massacraram seu clã ainda estão por lá, e quando veem o jovem aparentemente fraco, chamam-no de tolo por sair de seu esconderijo. Como você pode imaginar, esses caras são os temidos 13 céus, que o Elshin estava preocupada, e agora que viram nosso garoto, não hesitarão em matá-lo, já que ele tem uma vida útil curta. O líder do grupo recebe ordens para matar Yoshan e finge lamentar por isso. Ele afirma que está apenas seguindo ordens e ativa um poder mortal em sua mão para matar o garoto. Ele estende a mão em direção a Yoshan, mas o garoto desvia do ataque sem esforço e agarra a mão do homem antes de queimá-la em um piscar de olhos. O grande idiota grita de agonia enquanto seu braço apodrece, e todos os outros assassinos ficam chocados com isso. Eles ficam horrorizados ao ver que a mão do homem foi completamente destruída e não conseguem entender o que está acontecendo, pois nunca viram nada parecido. Quando se voltam para encarar o garoto de cabelo azul responsável, eles veem o campo aterrador de poder ao seu redor, como ondas de gelo flamejante que são tão frias que queimam. Nesse momento, eles estão com medo, mas conseguem perguntar quem ele é. Yoshan se apresenta sem medo como o terceiro filho do clã que acabaram de massacrar. Ele faz essa declaração fria e encara todos os invasores que mataram sua família. Como você pode imaginar, os mercenários estão aterrorizados quando veem o que ele fez com o braço do amigo deles. Há uma aura muito assustadora sobre o garoto nesse momento, então a maioria dos assassinos fica relutante em enfrentá-lo em combate. Mesmo com os outros temerosos de lutar contra o misterioso garoto, o grande sujeito que teve o braço destruído ainda está extremamente irritado, então tenta atacar nosso garoto. Ele chama Yoshan de bastardo e então corre em direção a ele por trás, mas antes que consiga atingir o golpe, o garoto se vira rapidamente e o finaliza com um golpe mortal no pescoço. Yoshan aterrissa facilmente o golpe fatal num piscar de olhos, e em um instante o grande sujeito tem a cabeça decepada. O movimento é tão rápido que a vítima só percebe que sua cabeça foi cortada alguns segundos depois. Os outros invasores veem isso e ficam completamente atonitos, pois provavelmente nunca esperaram ver uma criança tão jovem possuir uma habilidade aterradora como essa. Eles sabem que esse movimento é a habilidade do Escritura de Origem, e pela expressão em seus rostos, é um movimento realmente temido. Nesse ponto, eles têm certeza de que o garoto é uma ameaça, então todos pegam suas lâminas e tentam se defender. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, Yoshan os alcança e libera uma série de golpes de espada. Nosso garoto corre em direção a eles com uma intenção assassina e os despedaça impiedosamente enquanto eles ficam parados assistindo em terror. Ele derruba os primeiros dois e depois ataca os outros, acertando golpes mortais com cada movimento de sua espada. Um deles tenta se fazer de durão, mas Yoshan termina a pequena troca fincando sua espada no meio do peito do homem, repetidamente.
Nosso herói de cabelo escuro continua cortando os homens que mataram sua família, e após apenas alguns momentos, vemos Yoshan de pé vitorioso, coberto de sangue dos inimigos. Após o massacre sanguinário, nosso garoto é a única pessoa ainda viva. Ele olha ao redor, para o local cheio de cadáveres, e solta um suspiro enquanto recupera o fôlego. Ele fecha os olhos para processar o que acabou de acontecer, e de repente, percebe que esta foi a primeira vez que usou a espada que possui de forma eficaz. Antes, ele nunca havia usado a espada em combate real, mas agora ele entende como a lâmina funciona, e é seguro dizer que ele acha isso bastante impressionante. Yoshan fica parado por um tempo enquanto o sangue escorre pela espada, e justo quando parece que ele é a única pessoa restante, outro grupo de pessoas aparece atrás dele. Um dos homens o chama, dizendo-lhe que os idiotas que ele acabou de matar tiveram destinos trágicos porque baixaram a guarda. Ouvindo a voz desconhecida, nosso garoto se vira perplexo, e o olhar em seu rosto sugere que ele está preparado para lutar contra os estranhos, se for necessário. O porta-voz do grupo admite que foi bastante surpreendente para eles ver o garoto sendo tão bom com a espada, apesar de ser tão jovem. Por causa disso, o homem pergunta a Yonin se ele tem treinado a espada encantadora a vida toda. Ele está realmente intrigado com toda a situação e gostaria de saber como um adolescente ficou tão bom em usar uma espada. Em resposta, nosso garoto pergunta bruscamente se eles são do culto da chama sangrenta. Ouvindo isso, o misterioso porta-voz explica que eles não estão confirmando que os homens mortos no chão são do culto da chama sangrenta. Depois disso, ele revela que ele e seus colegas são, na verdade, da tribo da espada tirana, o que é algo que deveria preocupar Yonin, porque eles são ainda piores do que o culto da chama sangrenta. Como você pode imaginar, o garoto fica surpreso ao perceber o quão perigosos são os homens com quem está falando. Ele imediatamente começa a se sentir um pouco preocupado com o fato de que dois grupos notórios atacaram seu clã em uma noite. Os 13 Céus são considerados os mais cruéis e poderosos de todo Mirum. Este grupo é formado pelo culto da chama sangrenta e pela tribo da espada tirana. Portanto, o fato de o esquadrão completo ter vindo atacar seu clã juntos é realmente esmagador. Como você pode imaginar, ele está bastante perplexo e se pergunta por que os visitantes indesejados escolheram aparecer de repente. Incapaz de conter sua curiosidade, ele pergunta ao porta-voz que tipo de negócio os 13 Céus têm em sua casa. Em resposta, o homem diz bruscamente ao garoto que não é da sua conta. Ouvindo isso, nosso garoto apenas sorri maliciosamente enquanto espera pacientemente pela próxima jogada do homem. Quando eles não fazem nada, Yonin decide provocar as coisas, apontando como o homem está apenas respondendo a todas as suas perguntas, em vez de atacá-lo. Por causa disso, ele conclui que o homem pode ter uma ideia de quem ele é. Então ele pergunta à tribo da espada tirana se eles sabem algo sobre ele que os está tornando relutantes em enfrentá-lo. O porta-voz fica surpreso com a pergunta do garoto. Ele provavelmente não pode acreditar que um garoto tão jovem fale com ele dessa maneira. Ele expressa sua confusão, então nosso garoto esclarece perguntando finalmente ao grupo se eles sabem que sua família faz parte da Fortaleza Desolada. Acontece que a Fortaleza Desolada é o melhor ramo de todas as seitas de Muron. Yonin faz a declaração ousada e continua concluindo que eles têm medo de matá-lo porque seria um problema para eles. Aparentemente, eles teriam problema se machucassem Yonin, e isso nem importa se eles são membros da tribo da espada tirana. Enquanto diz tudo isso, o garoto aperta o aperto em sua espada e se prepara para uma luta, porque ele sabe que provavelmente acabou de tocar em um nervo com o que acabou de sugerir. De repente, uma enorme explosão irrompe na cena, lançando um homem no ar como um brinquedo. O homem finalmente cai e Yonin o identifica como um membro do inseto John. Ele ainda está tentando processar o que acabou de acontecer quando vê seu ancião, Yoshin, irrompendo na cena também. A senhora voa para o quintal e fica tão chocada quanto o garoto ao vê-lo ali parado. Claramente, ela está no meio de uma luta e também é bastante óbvio que ela encontrou seu caminho para esta cena apenas porque estava tentando desviar da enorme explosão que acabou de acontecer. Yonin sabe que a senhora loira é literalmente uma deidade da espada, o que significa que ela é extremamente poderosa. Portanto, o fato de ela estar tão desorientada o faz se perguntar quem diabos é o oponente dela na batalha. Yoshin consegue se levantar usando sua espada como apoio, e enquanto ainda está recuperando fôlego, o inimigo desconhecido finalmente se revela. Este guerreiro de cabelos escuros faz uma entrada realmente fria, levitando no ar cercado por um campo de energia sinistro. A figura misteriosa finalmente pousa e começa a caminhar em direção a todas as pessoas ali presentes. Uma onda de horror toma conta de Yonin quando ele vê a pessoa assustadora se aproximando dele, e ele só pode se perguntar quem é a pessoa. O homem assustador caminha em sua direção com uma espada muito longa, e até mesmo os guerreiros da tribo da espada tirana o encaram com admiração. Todos eles estão estupefatos e, sinceramente, com medo dele, porque ele já está exalando uma aura sinistra apenas por estar no mesmo espaço com eles. Até mesmo Yonin começa a se sentir fraco apenas fazendo contato visual com a figura sinistra. Ele ainda está se perguntando quem é a figura poderosa quando o porta-voz de antes de repente se curva diante do homem, referindo-se a ele como líder da tribo. Sim, esse velho assustador é o líder da tribo da espada tirana, e nosso garoto fica surpreso ao ouvir os membros reverenciando o líder.
Percebendo que o oponente da deidade não é outro senão o líder da tribo da espada tirana, Yonin começa a lembrar de algumas das façanhas do homem. A lenda diz que o líder da tribo é um arauto dos desastres em Jangu, e isso faz nosso garoto se perguntar o que o cara está fazendo aqui. O líder da tribo é considerado igual ao patriarca de uma das 9 grandes seitas, então o fato de ele visitar um clã pequeno como este é realmente desconcertante para nosso jovem herói. Enquanto o garoto está pensando em tudo isso, Yoshin continua lutando para voltar a ficar de pé. Ao mesmo tempo, o guarda que foi nocauteado mais cedo permanece no chão, tossindo sangue por todo lugar. É uma coisa realmente assustadora de se ver neste momento, porque está claro que ninguém ao redor tem chance contra o líder da tribo agora. Yonin não conseguiu encontrar uma resposta para as perguntas que passavam por sua mente, mas uma coisa que ele sabe com certeza é que todos eles estão tão bem quanto mortos se as coisas continuarem assim. A deidade, obviamente, não é páreo para o líder da tribo. E ninguém mais tem coragem de enfrentá-lo. Assim, nosso bravo herói decide tentar. Ele acredita que acabará morto de qualquer forma, então sente que pelo menos deve cair lutando. Com isso em mente, ele respira fundo e ativa seus poderes especiais antes de avançar contra o líder da tribo com sua espada. Ele dispara em direção aos inimigos, e o porta-voz de antes é o primeiro a vê-lo se aproximar. O homem tenta impedi-lo de chegar ao líder da tribo, mas, antes que possa desembainhar sua própria espada, o jovem crava sua lâmina nas costas dele, perfurando-o e tirando sua vida imediatamente, enquanto a divindade e os outros observam em choque. Neste ponto, ele já está em sérios problemas, mas não se importa. Ele sabe que não muda muito, já que o líder da tribo pretendia matá-lo de qualquer forma. Uma energia brilhante envolve o garoto, dando-lhe ainda mais confiança. Ele, então, ousadamente pergunta ao mestre da tribo se ele ainda pode matá-lo após o que acabou de fazer. O homem sinistro não responde de imediato, mas os outros membros da tribo da espada tirana ficam extremamente irritados por ele ter matado um de seus colegas. Eles se preparam para atacá-lo, mas o mestre da tribo os interrompe e, de repente, admite que o espírito de Yonin é superior ao de todos os outros combinados. Essa declaração deixa os guerreiros da tribo espantados e incrédulos. Yoshin exibe um sorriso orgulhoso ao ver isso, enquanto os outros homens se perguntam de quem seu chefe está falando. Logo fica claro que o líder da tribo se refere ao garoto de cabelos azuis do clã. Ele continua, dizendo a Yonin que permitirá que ele viva. Isso seria suficiente para a maioria das pessoas, mas nosso herói recusa, insistindo que o líder da tribo simplesmente não pode matá-lo, mesmo que queira. Nosso garoto retira sua espada das costas do homem morto e explica que a razão pela qual eles não podem machucá-lo é porque ele é o único neto do antigo líder do esquadrão da espada divina da Fortaleza Desolada. Quando Yonin revela isso, a divindade fica absolutamente atonita. Ela sabia que o garoto era especial, mas nunca imaginaria que ele era neto do antigo líder do esquadrão da espada divina. Agora, Yonin coloca o líder da tribo em uma situação complicada, forçando-o a esclarecer as coisas. O líder da tribo revela que a Fortaleza Desolada foi criada pela família imperial para evitar conspirações das forças Miram e admite que não é uma boa ideia para sua tribo se envolver com eles. No entanto, ele deixa claro que essa não é a razão pela qual está deixando Yonin viver. Na verdade, sua verdadeira razão é inacreditável. Ele gosta de Yonin. O líder sente que o temperamento e o espírito do garoto são qualidades indispensáveis para qualquer artista marcial poderoso em John Hu. Ele afirma que teria acolhido o garoto como discípulo, se ele não tivesse relação com a Fortaleza Desolada, o que choca os membros da tribo. Após revelar isso, o líder da tribo dá a Yonin um único dia para deixar o lugar que ele antes chamava de lar. Com isso, ele assume o local, proibindo que qualquer outra seita ponha os pés ali. Antes de se virar e ir embora, ele diz que estará sempre aberto para um duelo, convidando Yonin a buscar sua vingança quando estiver pronto. Obviamente, nosso garoto ainda não está preparado para enfrentar um adversário tão feroz, então só pode encará-lo com frustração enquanto o vilão leva sua casa embora. Mais tarde, Yonin volta para a mansão, onde encontra seu pai coberto de sangue. O velho claramente está em seus últimos momentos. Quando Yonin se aproxima, seu pai fica chocado ao ver que o garoto está ileso. Ele não entende como o menino é tão forte, e Yonin revela os movimentos do clã Jung que criou. Mestre Jung Dean fica impressionado com o fato de o garoto ter desenvolvido uma arte marcial por conta própria. Em um flashback, vemos Yonin admitindo nervosamente que fez isso usando a técnica de cultivo do clã. Na época, seu pai não ficou feliz. Em vez de orgulhoso, ele estava furioso, sentindo que o garoto não tinha direito de mexer na arte marcial exclusiva do clã, já que não era um fundador. Agora, o velho não está mais cego e percebe a beleza do feito de seu filho. Lágrimas correm por seu rosto quando ele se dá conta de sua ignorância ao longo dos anos. Yonin, de coração partido, segura a mão do pai e o consola em sua hora final. Jung Dean percebe, mais claro do que nunca, que seu filho tem as qualidades de um fundador de clã. Antes de dar seu último suspiro, ele lembra Yonin de que é seu filho. As crianças começam a chorar a morte do pai, mas Yonin, em vez disso, pergunta ao chefe do servo sobre sua irmã, Aya. Ele confirma que ela está bem, apenas dormindo devido a um ponto de acupuntura bloqueado para escondê-la dos assassinos.
Ouvindo isso, Yonin decide que Aya deveria ser criada no clã Jonga, sentindo que eles a aceitariam, já que ela tinha uma forte afinidade com os 5 elementos. Seu irmão ouve isso e fica preocupado, mas Yonin insiste que ele mesmo cuidará de si e encontrará seu próprio caminho. Nesse momento, Yoshin chama nosso jovem herói, revelando que está prestes a partir. Ele a segue para conversar. Ela sente que deve relatar ao clã Janga agora que o clã da Espada Tirana se envolveu. Após explicar isso, ela pergunta se ele irá para a Fortaleza Desolada, já que a família de sua mãe está lá, e ele confirma com um olhar triste. Para ele, não há outro lugar para ir, e a fortaleza parece boa o suficiente, pois ele pode ficar forte lá. Ouvindo isso, a deidade de repente sugere que ele volte para a montanha Jongan com ela. Ela recomenda fortemente, sentindo que é a melhor coisa para ele. É uma oferta realmente tentadora da anciã de um clã tão grande, e nosso jovem herói admite estar honrado. Então, a deidade revela que ela gostaria que ele se tornasse discípulo do líder do clã. Como você pode imaginar, Yonin fica impressionado ao ouvir que poderia se tornar discípulo direto do líder do clã. A senhora informa que isso seria possível se ele a seguisse de volta ao clã Jonga. Ten começa a imaginar como seria ser discípulo do líder do clã. Ele poderia aprender a arte sagrada absoluta e, mais importante, o líder do clã Jonga é um dos 10 grandes mestres marciais e um dos 10 grandes espadachins do mundo. Nesse momento de sua vida, ir com a deidade parece a melhor decisão que nosso jovem herói poderia tomar. Mas ele recusa educadamente a oferta. Yonin se desculpa, mas ela acena com a mão, dizendo que não é grande coisa. Ela admite que queria alguém talentoso como ele, sentindo que era o que o mestre do clã da Espada Tirana provavelmente pensava sobre ele também. Nosso jovem herói se sente mal por recusá-la, mas ela o tranquiliza, dizendo que tudo bem e informando que as portas do clã Jongan sempre estarão abertas para ele, caso mude de ideia. Vendo que tudo está bem, ele diz a Yoshin que tem uma pergunta para ela, e ela concorda. Ele pergunta se ela sabe do método para obter o fruto da árvore mundial. A deidade fica surpresa que ele saiba disso, pois não é exatamente um tópico popular. O fruto da árvore mundial é protegido pelo líder da Fortaleza Desolada, reconhecido pelo imperador como um rei e um igual. Disse que confere vida eterna e juventude àqueles que o consomem, tornando-o basicamente um tesouro dos céus. Yonin quer o fruto porque sente que isso lhe daria mais vida em sua curta existência. Infelizmente, a anciã informa que ela mesma ainda não viveu metade de sua vida, o que significa que ela não tem autoridade sobre a árvore mundial. Tudo o que ela sabe é que o líder da Fortaleza Desolada é capaz de dar isso a outras pessoas. Ouvindo isso, nosso jovem herói conclui que deve ir para a fortaleza, e a deidade admite que não será fácil obter o fruto, pois é um item sagrado, mesmo para as raças nobres. No entanto, Yonin insiste que isso é o que ele deve fazer, já que não conhece outra maneira de obter o fruto. Ele sente que tudo o que pode fazer é se tornar o líder da divisão da espada divina e alcançar grandes feitos. A nobre mulher promete torcer por ele de longe. Enquanto isso, ela precisa voltar para casa para atualizar seu clã. Ao sair, ela designa seus guardas, espadachim do abismo e punho espiritual neutro, para ajudar a limpar o lugar. Os servos se despedem de sua senhora, assim como o jovem herói. No dia seguinte, vemos nosso jovem herói agradecendo aos 2 homens por sua ajuda mais uma vez, agora que todos terminaram de limpar o lugar. No entanto, os homens dizem que não há necessidade de agradecimentos formais, já que eles também tiveram um papel na tragédia. É o mínimo que eles podem fazer. Então, o irmão mais velho de Yonin o chama. Parece que é aqui que todos se separam. Ele sabe que um pedido de desculpas não será suficiente por tudo o que aconteceu com nosso jovem herói enquanto crescia, mas promete ser um irmão mais velho melhor na próxima vez que se encontrarem. Ele promete fazer o seu melhor e espera que todos sobrevivam para que possam se encontrar novamente. Ouvindo isso, o herói decide dar ao seu irmão mais velho algumas palavras de conselho, lembrando-lhe que ele não é excepcional por treinar e crescer no clã Jonga em uma idade mais jovem que outros. Ele o incentiva a treinar como se sua vida dependesse disso, e o irmão mais velho promete lembrar esse conselho. Quanto à pequena menina Aya, Yonin quer que eles a protejam a todo custo. Em seguida, ele pergunta ao mordomo-chefe para onde ele irá agora, e o velho revela que existem pequenos ramos do clã jovem em vários lugares dentro de Nian. Dito isso, ele decide ir cuidar dos ativos restantes do clã, já que a linhagem sanguínea ainda está viva. Ouvindo isso, Yonin fica bastante satisfeito, então ele lembra a todos que está indo para a Fortaleza Desolada, esperando que possam se encontrar de vez em quando. Ele está aliviado que o mordomo-chefe saiba artes marciais, pois ele também pode ser de ajuda. O velho confirma isso, e nosso jovem herói finalmente se despede de todos, desejando-lhes uma vida confortável e dizendo-lhes para cuidarem bem de si mesmos. Com essas últimas palavras, o herói se vira e segue seu novo caminho na vida, deixando para trás sua antiga casa e a única família que ele já conheceu. Enquanto observa o garoto se afastar, o mordomo-chefe repete as palavras de Yonin em sua mente, achando surpreendente que ele deseje uma vida confortável para ele. Por quanto tempo ele se lembra, ele nunca ouviu tais palavras de nenhum dos descendentes do clã jovem, depois de serem acolhidos pelo patriarca anterior. A cena muda e nossa história continua em um lugar chamado Xianjion.
É uma cidade muito maior do que a jovem cidade do clã. Aqui, vemos Yonin fazendo um pequeno tour pela cidade à noite. Ele está feliz por finalmente ter chegado lá e admite que a Fortaleza Desolada é realmente incrível. Olhando em volta, ele vê um grupo de homens conversando. Um deles afirma que pessoas de todos os lugares das planícies centrais se reuniriam aqui com grandes sonhos. Por algum motivo, ele conta aos seus amigos como o chefe de lá bateu na loteria e disse às pessoas que estava sem dinheiro para vender. Ouvindo isso, outro homem do grupo admite que tem sido muito caótico nos restaurantes recentemente, falando sobre como os artistas marciais sempre chegam bêbados para seus testes de admissão. Essa declaração surpreende Yonin, pois ele não tinha ideia de que havia um teste de admissão para a Fortaleza Desolada. De repente, um cara de roupão verde se aproxima do jovem herói, perguntando se ele também está lá para participar do exame de admissão. O cara parece realmente ansioso para ouvir a resposta de Yonin e fica olhando fixamente para a alma do garoto o tempo todo. Acontece que esse estranho intrometido, sem respeito pelo espaço pessoal, se chama Ian Wang. E depois de encarar demais, nosso garoto devolve a pergunta a ele. É nesse momento que Ian percebe que nem mesmo se apresentou, então ele explica que ficou fascinado ao ver um desafiante mais jovem que ele. Em seguida, ele se apresenta e revela que veio de Shanqi, que aparentemente fica muito longe. Agora, nosso herói está muito mais confortável em se apresentar, mesmo que não pareça interessado em conversar. Infelizmente, Ian não consegue ler linguagem corporal, então ele continua sendo irritante, sugerindo que a jornada de Yonin foi fácil porque ele veio de um lugar não muito distante. O cara começa a se gabar sobre como ele teve que lutar contra bandidos da Floresta Verde e piratas ao longo do caminho. Enquanto o cara fala sobre sua suposta jornada difícil, Yonin apenas lembra silenciosamente do grupo de arruaceiros com quem lidou ao longo do caminho. Pensando nisso, ele admite que sua jornada foi realmente um passeio para ele, já que os bandidos que encontrou não eram páreo para ele. Por algum motivo, Ian acha que nosso garoto pode realmente gostar dele ou algo assim, então ele sugere que se tornem amigos para que possam compartilhar informações sobre o teste para passá-lo facilmente. Em resposta, Yonin apenas age surpreso ao ouvir falar de um teste, e isso fazia enlouquecer imediatamente, porque literalmente todo mundo sabe que o teste é o trial da Fortaleza Desolada. Ele explica que é por isso que tantas pessoas estão reunidas na cidade. Não importa a origem de uma pessoa, no momento em que alguém entra na Fortaleza Desolada, todas as oportunidades serão oferecidas a ela. Não é de se admirar que tantos artistas marciais estejam lotando o lugar, já que inúmeras pessoas aprenderam várias artes marciais apenas para passar no teste de entrada. A Fortaleza Desolada é o grupo marcial mais forte do mundo, um lugar que inevitavelmente faz o coração de todos bater mais rápido. Tanto é que dizem que a melhor forma de conquistar o mundo com apenas uma arma é ir para a Fortaleza Desolada, já que a família imperial que governa as planícies centrais faria um movimento para controlar os grupos marciais. Todos os elixires e avançadas artes marciais de todo o mundo estariam esperando lá. On acredita firmemente que quem diz que as grandes seitas tradicionais são melhores não sabe o que está falando. Para ele, seitas criadas por meros plebeus nunca serão mais fortes do que a Fortaleza Desolada. Continuando a tagarelar, ele fala sobre o quão difícil é o teste, enquanto o garoto apenas bebe sua bebida calmamente, claramente já cansado da conversa. On afirma que apenas líderes da próxima geração de seitas renomadas conseguem passar no teste na primeira tentativa. Depois de muito rodeio, ele finalmente chega ao ponto principal e pede para Yonin fazer o teste com ele no dia seguinte. Surpreendentemente, o garoto concorda, deixando Tagarela atordoado a princípio, mas logo ele admite estar feliz por ter encontrado alguém tão descontraído. Ele aconselha Yonin a segui-lo durante o teste, mesmo que seja confuso no início. Mas, nesse ponto, Yonin já não presta mais atenção nele. Em sua mente, ele está apenas satisfeito por poder participar, desde que passe no teste. Ele não queria pedir ajuda à família de sua mãe, já que não tem ideia de onde eles estão ou como eles são. Com isso em mente, ele se junta a On, e no dia seguinte eles seguem para a Fortaleza Desolada. No portão, On vê uma placa na mão de Yonin e fica chocado ao perceber que seu parceiro tem apenas 13 anos. No local, Yonin observa ao redor e percebe que todos os outros aspirantes são bem mais velhos, parecendo ter idade suficiente para serem seus pais. Um homem em particular, com uma cicatriz no rosto, parece especialmente irritado por algum motivo. Nesse momento, o exame de entrada começa. No primeiro teste, os competidores só avançarão para a próxima etapa se o supervisor aceitar suas placas. Quanto ao segundo exame, será um torneio. Antes que o moderador possa dizer mais alguma coisa, Yonin, curioso, pergunta se haverá um terceiro exame. Ian reflete por alguns segundos antes de finalmente revelar que o terceiro teste é uma entrevista com o Senhor da Fortaleza Desolada. Isso deixa Yonin um pouco nervoso, já que ele não imaginava que teria que enfrentar o próprio Senhor da Fortaleza. On confirma que é assim que o exame funciona. O garoto pensa sobre quantos artistas marciais viajam até Yonggyeongon apenas pela chance de conhecer o Senhor da Fortaleza.
Ele sabe o quão incrível seria ter uma conversa com um mestre absoluto como ele. Todos que buscam essa oportunidade esperam receber algum tipo de entendimento profundo do mestre. Os pensamentos de Yonin são interrompidos quando o moderador anuncia o início do primeiro exame, que é sobre artes de espada velozes. Eles precisam demonstrar um golpe com a técnica mais rápida que possuem para que o avaliador julgue sua performance. Ao ouvir isso, On corre entusiasmado para frente e se voluntaria para ser o primeiro. Vendo seu parceiro no centro do palco, Yonin começa a se sentir um pouco nervoso por ele, mas pensa que mostrar uma técnica rápida de espada deve ser algo simples para alguém que veio fazer o exame. Yan pega sua espada e ativa sua técnica, que impressiona a maioria dos homens presentes. Felizmente, o tagarela não é só conversa. Yonin admite que On tem um espírito bem refinado, parecendo até mais forte do que os andarilhos que ele encontrou no caminho. Yan finalmente executa a arte da espada veloz, e ela é tão impressionante que deixa os outros competidores atonitos. Os avaliadores ficam bastante satisfeitos com sua habilidade, mesmo que alguns não saibam exatamente o que acharam especial nele. De qualquer forma, eles aceitam sua placa e o enviam para a próxima etapa do exame. Assim, On passa no primeiro teste. No próximo exame, Yonin é chamado. O barulhento companheiro deseja boa sorte, e então o garoto vai para o palco. Os outros ficam chocados ao ver que alguém tão jovem está realmente participando do exame, concluindo que ele deve ser muito corajoso. Neste ponto, eles começam a torcer por ele, sentindo que a Fortaleza Desolada é o melhor lugar para ele mostrar as habilidades que tem, já que até mesmo um único conselho do Senhor da Fortaleza seria incrível para ele. Yonin finalmente ocupa o centro do palco e cumprimenta os examinadores, que retribuem o gesto. Após um breve momento de silêncio, dizem que ele pode começar sua demonstração, e ele não perde tempo. O garoto ativa sua arte de espada e executa uma habilidade incrivelmente poderosa, que cria uma rajada de vento que deixa todos sem palavras. Sendo seu maior fã na pequena multidão, On fica absolutamente maravilhado ao ver as incríveis artes de espada de seu novo amigo. Até os examinadores ficam boquiabertos por um momento, e só depois de um breve silêncio alguém finalmente anuncia que o futuro da Fortaleza Desolada está aqui. Com isso, eles aceitam a placa de Yonin. Um dos juízes fica ainda mais impressionado ao perceber que o talento tem apenas 13 anos. Agora que os dois novos amigos avançaram para a próxima etapa, eles seguem seu caminho. Nesse ponto, On, curioso, pergunta a Yonin se ele, por acaso, é filho de uma família famosa. Ao ouvir isso, nosso garoto apenas pergunta ao rapaz se a origem de sua família muda alguma coisa neste ponto. Afinal, status e fundações não importam mais depois de entrar na Fortaleza Desolada. A partir daí, tudo o que importa são talento e esforço nas artes marciais. Yan fica chocado ao ouvir isso. Ele realmente espera passar no teste da Fortaleza Desolada de primeira tentativa, mas Yonin apenas sugere que é isso que todos os outros competidores também têm em mente. Neste ponto, On fica perplexo, percebendo como tem sido pessimista e de mente pequena ao pensar que é impossível passar no exame de primeira. Sua mentalidade muda de repente, e ele decide que Yonin está absolutamente certo. Ele se prepara para partir, agradecendo ao jovem herói. Yan Vin sai determinado, com um olhar de completa resolução, sugerindo que vai treinar o máximo que puder para passar na segunda etapa do exame. Enquanto ele se afasta, Yonin sinceramente espera que seu novo amigo consiga. Mais tarde, vemos nosso herói meditando e cultivando, com a segunda etapa do exame em mente. Ele já sabe que será um torneio, onde os competidores lutarão entre si usando artes marciais, então ele está se preparando para isso. Ele tem 3 semanas para treinar. Neste momento, a escolha certa para ele é aperfeiçoar suas habilidades, então decide treinar a arte de movimento do jovem clã, as artes de espada rápida e a habilidade escritura da origem, que é uma técnica amplificada de movimento de Kai. 3 semanas se passam, e nosso garoto retorna para realizar o segundo exame. Desta vez, há um novo personagem chamando a atenção de todos, um guerreiro de cabelos escuros presos em um coque, vestindo um traje branco especial. Quando os outros competidores o veem, começam a se sentir desanimados. O traje branco simboliza artes marciais de nível elementar, mas eles ficam realmente confusos com a força de sua energia. Por conta disso, concluem que sua aura dominante deve ser devido ao fato de que seu futuro está garantido de forma promissora. Yonin ouve o que os homens estão dizendo, porque também está intrigado com um novo competidor. Ele é subitamente interrompido quando On chama. O tagarela percebe que Yonin cresceu nos últimos 3 semanas, então nosso garoto o elogia de volta. Neste ponto, On admite que realmente se esforçou e conseguiu melhorar antes do exame começar. On tenta encorajar Yonin, dizendo que vencer não é tudo no exame. Ele explica que, mesmo que consiga apenas uma boa luta em 2, isso pode chamar a atenção de um dos mestres da Fortaleza Desolada, que estarão observando. Infelizmente, essa é a parte mais difícil. On tem alguma experiência com isso, já que esteve aqui antes. Nosso garoto fica surpreso ao saber que alguém ainda pode falhar no exame, mesmo vencendo uma luta no torneio. Seu amigo tagarela confirma isso e explica que os supervisores terão padrões ainda mais altos hoje, porque, por acaso, o Killing Branco também está competindo no teste da Fortaleza Desolada neste dia.
O nome soa familiar para Yonin, e ele imediatamente se lembra de alguém chamado Killing Branco de Namon. On confirma que esse é o homem contra quem eles estarão enfrentando hoje. Pouco depois, Yonin e seu primeiro oponente são chamados, e o coração de Yan afunda naquele momento. Ele está muito preocupado com seu novo amigo, mas nosso garoto responde corajosamente ao chamado, esperando encontrá-lo novamente na fortaleza desolada. Nosso herói sobe ao palco para enfrentar seu assustador oponente, mas não demonstra nenhuma emoção. Neste momento, Yonin está concentrado e preparado para enfrentar esse brutamontes insano. O psicopata tenta intimidar nosso garoto, mas Yonin ignora todas as suas provocações. A luta começa, e o oponente solta uma risada sinistra, chamando o garoto de uma mariposa perdida lutando no desespero. Mas, é claro, Yonin permanece em silêncio. O homem continua falando besteira, então nosso herói decide calá-lo com um golpe inesperado no rosto, que derruba os dentes do oponente. Com um único golpe, Yonin nocauteia o homem e vence sua primeira luta em segundos. Nosso garoto olha para frente com um olhar frio, enquanto sua vítima inconsciente é arrastada para fora. Todos os outros competidores observam em choque, e toda a arena fica tão silenciosa quanto um cemitério, porque todos estão tentando processar o que acabou de acontecer. Nesse momento, vemos alguém sorrindo na multidão. Quando ele se aproxima, percebemos que este homem não é ninguém menos que o temido Killing Branco, temido por todos os outros competidores. Ele caminha até nosso garoto e finalmente quebra o silêncio, perguntando se pode começar sua luta. Yonin se vira, surpreso ao ver o homem ali, e, ao notar o sorriso no rosto dele, nosso garoto já percebe que está sendo desafiado. Alguns competidores no fundo ficam animados ao ver o Killing Branco no campo de batalha e se perguntam qual dos líderes de esquadrão irá enfrentá-lo. Está claro que ele é mais forte do que qualquer um deles, e não esperariam menos de alguém como ele. Yonin fica chocado ao ouvir que o homem diante dele é um infame Nunwin. Embora esteja um pouco nervoso, os espectadores se perguntam se testemunharão a técnica do céu infinito hoje. Nosso garoto observa mais de perto o Killing Branco e estima que ele seja pelo menos 5 anos mais velho que ele. Porém, isso não parece algo que Yonin não possa alcançar. Graças à técnica marcial da jovem família, Yonin está mais em forma que o adversário, mas admite que está abaixo de Nu em outros aspectos. Após essa breve análise, o Killing Branco se apresenta, revelando que é treinado principalmente na técnica do céu infinito e nos passos infinitos. Com as apresentações fora do caminho, Namu empunha sua espada, pronto para o duelo, mas fica chocado ao ver Yonin parado, com sua lâmina ainda embainhada. Ele se pergunta se o garoto não usará sua espada, e nosso herói esclarece a dúvida ao desembainhá-la e assumir uma postura de combate. Yonin revela que o ponto principal de seu treinamento recente é a imprevisibilidade. Ele planeja usar um ataque inesperado em um ritmo imprevisível e, se conseguir, poderá pegar Num de surpresa. Neste momento, ambos os espadachins entram em modo de batalha, e o duelo começa. Eles avançam um contra o outro. Nosso garoto inicia com um grande golpe, mas, no momento em que suas lâminas se chocam, sua espada se quebra ao meio. Os outros competidores ficam atonitos com a rapidez com que a espada de Yonin foi destruída. Enquanto ele ainda tenta processar o que aconteceu, os espectadores concluem que o Killing Branco venceu com uma espada aterrorizante e poderosa. Os dois competidores de antes ficam boquiabertos. Mas, de repente, o Killing Branco olha para sua espada e anuncia que perdeu. Yonin fica tão confuso quanto os outros ao ouvir isso. Os dois começam a conversar, e o Killing Branco comenta que Yonin tem uma assustadora e impressionante técnica de espada. Ele se pergunta se o jovem ainda não consegue usar a energia verdadeira em suas técnicas. Nesse ponto, eles se lembram de um poderoso artista marcial em Henan, temendo que Yonin pode se tornar. Um dos supervisores chama Yonin e pergunta se ele realmente é da jovem família. Quando nosso garoto confirma, é direcionado para um jardim fora da arena, onde deve esperar antes de partir. Yonin admite que adoraria duelar com Nu novamente, e o Killing Branco diz que também está ansioso por isso. No jardim, nosso herói encontra outros competidores que passaram no segundo exame. Eles ficam surpresos ao ver alguém tão jovem ter conseguido. Eles admitem que esperavam que não fosse o primeiro a passar. É neste momento que finalmente entendemos o que aconteceu no duelo. Yonin sabia que não poderia vencer o Killing Branco em um confronto direto, então começou a luta com a forma mais extrema de sua técnica de espada. No entanto, Nu imbuía sua lâmina com energia verdadeira, o que fez com que a espada de nosso garoto se quebrasse. Yonin admite que foi um erro de sua parte agir de forma precipitada, mas o fato de o Killing Branco admitir derrota faz com que Yonin confirme a nobreza de uma família tão renomada. A jovem família é um ramo de terceira categoria no condado de Zenai, e, por isso, não havia ninguém para ensinar Yonin como usar tal habilidade. Ainda assim, ele agora entende quando deve utilizá-la. Ele percebe que não é apenas uma questão de colocar energia na espada, mas de se tornar um com ela. Com isso em mente, ele toma uma atitude, e o poder começa a se manifestar. Todos ao redor ficam impressionados ao ver alguém tão jovem usar a ressonância da espada, algo que deveria ser impossível. Yonin começa a sentir que a espada e seu corpo estão unidos, percebendo que a sensação deve ser a unificação corpo-espada.
Isso mesmo, nosso garoto acaba de desbloquear a unificação corpo-espada. Por causa disso, ele sente que a técnica que usará neste estado será algo novo. Sua espada quebrada continua brilhando por um momento, então ele fecha os olhos, e, ao abri-los novamente, a espada para de brilhar. Ele sorri, sabendo que acabou de alcançar um avanço. Isso é confirmado quando o Killing Branco se aproxima para parabenizá-lo por seu novo esclarecimento. Nun está ao lado dele, e Yonin se pergunta se o Killing Branco estava protegendo-o para evitar que algo interrompesse seu momento de iluminação. Com isso em mente, ele agradece, mas Nun apenas sorri em resposta. Nosso garoto também o parabeniza por passar no julgamento da Fortaleza Desolada. Nun fica sem palavras por um momento antes de explodir em uma gargalhada. Então Yan aparece, revelando que também passou no exame, e as congratulações recomeçam. Depois de toda a conversa, Yan, animado, informa Yonin que ele já ganhou um apelido. Isso é a última coisa que nosso garoto esperava, então ele pergunta do que se trata. Quando alguém demonstra um talento marcial excepcional ou atrai atenção, as pessoas geralmente dão apelidos. E acontece que nosso garoto já se qualificou para um, o que é uma grande honra para artistas marciais. Assim como o Espadachim do Penhasco, Espírito Neutro do Punho e Killing Branco, Yonin é o mais novo espadachim a entrar para o clube. Impressionantemente, ele foi apelidado de Gênio Relâmpago. E Nun informa que esse será basicamente seu nome entre os artistas marciais da Fortaleza Desolada, que o chamam assim. Ele acha o nome legal, mas Yonin não consegue deixar de pensar que estão apenas zombando de um jovem que é apenas rápido com a espada. É assim que ele se sente, mas Nun lembra que ele foi muito mais do que apenas um pouco rápido durante o duelo. Relâmpago Gênio Yong Yonin é um nome que o garoto nunca teria imaginado ter quando praticava a postura do cavalo na jovem mansão. Mas agora ele está sendo chamado assim por potenciais artistas marciais da Fortaleza Desolada. A cena muda, e a história continua no dia do julgamento final. Todos os que passarem oficialmente se juntarão à Fortaleza Desolada. Os candidatos empolgados olham para a alta torre com admiração, incluindo Yonin, que sente que a estrutura é um pedaço vivo da história, onde ele terá a chance de conhecer o mestre da Fortaleza Desolada, um dos artistas marciais mais fortes da história. Algum tempo depois, o primeiro candidato retorna da entrevista parecendo desapontado, o que assusta os outros. Descobre-se que o líder da fortaleza apenas olha para os rostos sem dizer uma palavra. Um por um, todos entram e saem com o coração partido. Logo chega a vez de Yin, e, vendo o que aconteceu com os outros, ele está muito nervoso. Apesar disso, ele reúne coragem e entra na torre. Ele foi instruído a continuar subindo até chegar ao topo da torre, então ele sobe as muitas escadas até alcançar uma enorme porta no último andar. A porta se abre para ele entrar em um grande salão cheio de lindas plantas raras. Depois de explorar o ambiente, seu olhar finalmente se fixa na pessoa que ele veio encontrar, o líder da Fortaleza Desolada. Mas ela não parece nada como ele imaginava. É uma mulher franzina, com cabelo verde-limão, reclinada em seu trono como se já estivesse exausta. O jovem se apresenta para anunciar sua presença, e ela levanta a cabeça para olhá-lo. Seus grandes olhos verdes se fixam nele, e ela imediatamente pergunta se ele é descendente de uma certa linhagem. Como esperado, ele fica confuso e pergunta de qual linhagem ela está falando. Ele acredita que nunca a conheceu antes, então acha que ela não conhece sua mãe ou sua família. Vendo a expressão dele, a líder da fortaleza percebe que ele sabe exatamente do que ela está falando. Ela o chama de ousado por fingir ignorância. Nesse momento, nosso garoto percebe que não pode mais fingir e finalmente admite que é neto do antigo líder da Divina Espada. Em resposta, a mulher diz que o avô dele está prestes a se tornar parte do Conselho dos Anciãos também, afirmando que o velho é muito obstinado. A líder da fortaleza examina o garoto mais um pouco e informa que ele tem uma ferida. Mas ele simplesmente diz que não é algo com que ela deva se preocupar, tratando isso como questões triviais de família. No entanto, a mulher insiste que para ela essas questões não são triviais. Usando seus sentidos aguçados, ela percebe que ele provavelmente viveu apenas cerca de 15 anos. Apesar de preocupada, ela admite que sua ferida não é algo que um estranho deveria comentar, já que assuntos já precisam ser resolvidos entre eles. Ouvindo isso, o garoto educadamente pede desculpas. Yonin sente a aura transcendental que ela exala, indicando força absoluta, mas sente que isso é algo separado da tentativa dela de interferir em seus assuntos familiares. De repente, a líder da Fortaleza Desolada se levanta e revela que gosta dele. Ela acha interessante o fato de ele não se curvar a ninguém, mesmo tendo vindo à torre em busca de algo dela. Ao ouvir isso, Yonin começa a sentir como se ela estivesse lendo sua mente. Ele teme que ela já saiba que seu meridiano superior e o ponto B ainda estão anormalmente abertos. Nesse ponto, ele sente que não há razão para ficar calado. Decidido, pergunta diretamente a ela se alguém como ele pode viver caso como fruto da árvore do mundo. Em resposta, ela admite que as informações sobre a árvore não são completamente precisas, mas também diz que sim, afirmando que é possível ele conseguir o que deseja. O garoto provavelmente está comemorando mentalmente, feliz por estar certo sobre a árvore do mundo.
Agora que recebeu a confirmação da própria líder da Fortaleza Desolada, ele pergunta se pode buscar o fruto por conta própria. Nesse momento, a mulher astuta informa que a resposta depende do que ele fizer. Ao ouvir isso, Yoni afirma que os termos são bons o suficiente para ele, pela primeira vez, se curva diante dela para mostrar respeito. De repente, ele se lembra de que estava ali para uma entrevista e pergunta à senhora da fortaleza se isso faz dele um artista marcial da Fortaleza Desolada. Em resposta, a mulher sorri, confirmando que ele agora faz parte do grupo, e então diz que ele pode ir. No entanto, antes que ele consiga se virar, ela o chama de próximo líder da Espada Divina. Yoni não sabe o que dizer, então permanece em silêncio, e os dois trocam olhares cúmplices antes que ele se retire. Enquanto sai, ele reflete sobre o título que ela lhe deu, imaginando se ela estava apenas brincando ou realmente via potencial nele. Ele pensa intensamente nisso enquanto caminha pelo salão, até que de repente percebe que ela talvez estivesse insinuando que ele poderia obter o fruto da árvore do mundo se se tornasse o líder da equipe da Espada Divina. A história continua com os 4 candidatos aprovados saindo do jardim juntos. Acontece que Ian Vannin conseguiu se juntar ao grupo, junto com o Killing Branco, Yoni, e mais um personagem que ainda não foi apresentado. Os 4 seguem um homem, e, como era de se esperar, On é o mais animado, considerando que esta não é sua primeira tentativa de passar no teste. O homem que os guia fica surpreso ao ver que há 4 aprovados, e enquanto eles conversam entre si, decide esclarecer algumas coisas. De repente, ele se vira e pergunta se eles sabem qual é o trabalho realizado pela Fortaleza Desolada. Claro, o falador On é o primeiro a responder, afirmando que a Fortaleza Desolada trabalha para impedir que os mestres marciais de Mandi roubem a família imperial. Ao ouvir isso, o homem confirma que On está correto, mas admite que essa não é a única função da fortaleza. Na verdade, é apenas uma das tarefas principais. Então, ele decide compartilhar outras responsabilidades. Aparentemente, eles também previnem ou suprimem conflitos em uma determinada escala em Jangu. Os rapazes ficam surpresos ao ouvir isso, tanto que permanecem em silêncio, esperando que ele continue. Vendo o choque deles, o homem explica que ninguém perceberia quando uma luta irrompe em Miram. Ele conta como uma tempestade de sangue varreu as planícies centrais no dia em que surgiram rumores de que o túmulo do demônio celestial havia sido descoberto. Segundo ele, seria aceitável se a luta estivesse limitada àqueles que buscam manuais de artes marciais supremas ou elixires, mas as ações perversas dos artistas marciais vis não fazem distinção entre artistas marciais e civis. O homem conclui afirmando que o império se tornaria irreconhecível se as pessoas testemunhassem tal visão infernal. Um calafrio percorre a espinha de On ao perceber que o homem está falando sobre o desastre do túmulo do demônio celestial. O homem confirma isso, afirmando que já se passaram 17 anos desde a tragédia. Ele menciona que as seitas não ortodoxas e facções demoníacas não são os únicos problemas. Ele acredita que todos os grupos não ortodoxos, incluindo as 9 grandes seitas e os 8 grandes clãs, também se tornarão problemas no futuro. Ele argumenta que as pessoas sofrerão se tais grupos forem deixados sem supervisão, o que causaria instabilidade no império. Por isso, a família imperial fornece à Fortaleza Desolada grandes recursos financeiros, elixires e mestres marciais. Depois de dizer isso, ele se vira e informa aos 4 jovens que esse será o trabalho deles agora que se uniram à Fortaleza Desolada. Ele deixa claro que devem cortar a cabeça de qualquer artista marcial que perturbe a vida de pessoas comuns. Essas palavras ecoam em suas mentes enquanto eles percebem a gravidade da responsabilidade que lhes foi confiada. Enquanto processam tudo isso, o homem lhes mostra um edifício e informa que ali será onde ficarão por enquanto, explicando que, mais tarde, serão designados para outro local e transferidos para acomodação correspondente. Ele lhes deseja boa sorte e se despede. Uma semana depois, Yonin está em seu quarto, preocupado por ainda não ter sido designado. Seus pensamentos são interrompidos quando On pede permissão para entrar. Yonin deixa seu amigo falante entrar e pergunta o que aconteceu. Não é surpresa que On tenha aparecido com fofocas, afirmando que o local para onde serão enviados finalmente foi decidido. Sua fonte lhe disse que eles serão enviados para uma equipe de combate chamada Esquadrão do Demônio Radiante. Yonin fica chocado ao ouvir isso. On pergunta se ele já ouviu os rumores, mas Yonin não ouviu nada. On explica que 17 capitães de esquadrões de combate sob a espada divina lutaram entre si para recrutar novos guerreiros. Isso parece estranho para Yonin, porque ele sabe que os capitães dos esquadrões de combate são os mestres marciais que representam a Fortaleza Desolada. Ele está surpreso que eles lutariam uns contra os outros, mas On confirma, dizendo que isso aconteceu apenas para recrutar o Killing Branco e o Gênio dos Relâmpagos. No dia seguinte, na arena do Esquadrão do Demônio Radiante, Yonin e On recebem trajes brancos, e é seguro dizer que o falador adora a roupa. Eles estão no centro da arena enquanto os membros antigos os observam de lado. Nesse momento, o capitão do Esquadrão do Demônio Radiante, Majin, aparece. Ele tem uma enorme cicatriz no rosto, e, pelo jeito severo, parece claro que ele não vai pegar leve com os novatos. Ao vê-lo pela primeira vez, Yonin se lembra de rumores sobre Majin ser o mais forte dos 17 capitães. Certamente acreditando nos rumores, o grandalhão assustador se inclina em direção ao nosso garoto e o chama de Gênio Relâmpago.
Yonin responde corajosamente, encarando o homem diretamente nos olhos. Ean, por outro lado, parece estar tremendo, mas não o nosso protagonista. Vendo o olhar destemido do jovem, Majin sorri. Ele percebe que o garoto tem coragem, e isso o agrada, pois sabe que pessoas assim não morrem facilmente. Ele comenta que o esquadrão de combate é básico, como qualquer seita nas planícies centrais. Dito isso, ele informa aos dois novatos que aprenderão artes marciais no esquadrão do demônio radiante para poderem executar missões. Ele aponta para os homens ao fundo, revelando que todos são veteranos do esquadrão. Nesse momento, On, empolgado demais, pergunta ao capitão se todos compartilham suas artes marciais no esquadrão do demônio radiante. Majin explica que não é bem assim, afirmando que as habilidades que uma pessoa aprende por conta própria pertencem a ela. Em outras palavras, apenas as artes marciais do esquadrão do demônio radiante serão ensinadas na arena. On fica ainda mais animado, sabendo que finalmente aprenderá as famosas artes do demônio radiante. O capitão lembra, porém, que ele terá que se esforçar muito para dominá-las, se quiser sobreviver. Enquanto On absorve as informações, Yonin permanece quieto, processando tudo o que ouviu. Ele já tinha ouvido falar das artes do demônio radiante antes, já que esse esquadrão é um dos mais famosos entre os 17. Eles ganharam essa fama ao enfrentarem os espadachins Flor de Ameixa, um grupo de 24 espadachins de elite do Monte Ukt, sem sofrerem nenhuma baixa. Esse feito deu ainda mais credibilidade aos rumores de que a Fortaleza Desolada é a mais forte do mundo. Majin continua seu discurso, deixando claro que ataques contra eles não são considerados traição, mesmo sendo afiliados à família imperial. Isso significa que eles não recebem nenhuma proteção especial do Império, o que torna essencial que se esforcem para ficarem mais fortes. Ao ouvir isso, Yonin se pergunta por que ataques ao esquadrão do demônio radiante não são considerados traição. O capitão explica que há muitos excêntricos em Jango, muitos deles enlouqueceram ao aprenderem artes demoníacas, enquanto outros dominam artes de mobilidade que lhes permitem escapar para montanhas altas e vales profundos após causar problemas. Por causa disso, a dignidade da família imperial não se aplica a eles, já que não são oficiais do governo. O trabalho deles é lutar contra artistas marciais e, no final, se não ficarem mais fortes, acabarão mortos. Essa realidade atinge os rapazes em cheio. Para ajudar a ilustrar, Majin aponta para um homem ao fundo, que foi ferido pelo espadachim mais forte de Namon em uma missão, e sugere que ele explique aos novatos o que significa fazer parte do esquadrão. O homem em questão está sentado num canto e parece disposto a compartilhar sua experiência. Ele revela que enfrentou as artes da espada do rei, admitindo que foi extremamente assustador. Yonin conhece bem essa técnica, sabendo que é uma das mais fortes do mundo, aprendida apenas pelos descendentes principais do clã Namon. Ao ouvir isso, Yonin fica surpreso que o homem tenha enfrentado um mestre tão habilidoso e sobrevivido. De repente, o homem loiro se levanta e se aproxima dos novatos, afirmando que quer começar com um gênio relâmpago. Ele admite ter ouvido falar sobre as rápidas artes da espada de Yonin e quer vê-las em ação. Yonin, sem hesitar, demonstra uma técnica impressionante, deixando todos os membros do esquadrão, inclusive o capitão, boquiabertos. O loiro, estimulado pelo que viu, desembainha sua própria espada, pronto para um duelo. Ele se apresenta como Chan Mayan, dizendo que nasceu e foi criado em Shang. Yonin também se apresenta, e Chan sorri ao ouvir o nome de um lugar como Zenai, que ele desconhecia. Os dois espadachins se posicionam em lados opostos da arena. Chan menciona que pode sentir o vento vindo da espada de Yonin e explica que o vento ajuda a detectar os movimentos e estilos de luta do oponente. Surpreso com essa revelação, Yonin percebe que nunca tinha pensado nisso antes. Mas o loiro, agora sério, pega sua arma, a empunha firmemente e a imbui com poder, fazendo-a brilhar intensamente, sinalizando que está pronto para o confronto. Ele admite que Yonin é muito talentoso, algo que já ficou evidente para todos que cruzaram seu caminho. Com um sorriso amigável, ele aponta sua espada para o jovem, desafiando-o a mostrar todo o seu talento. Yonin aceita o desafio, desembainha sua espada rapidamente e começa a ativar uma nova técnica, deixando todos ao redor atonitos com sua habilidade.